E hoje nós vamos conversar com os precursores, né? Representantes da Legião de Maria, que foi a precursora, né, do nosso movimento aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro convidado, o nosso querido Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, lá de São Paulo. Muito boa noite, agradeço imensamente o convite. Então, eu sou Frei Guilherme, sou missionário inaciano, faço parte da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Eu sou natural daqui de São Paulo mesmo, da capital, da região norte da cidade, onde voltei a morar agora também. Trabalho na paróquia Nossa Senhora de Fátima, sou pároco aqui. E atualmente estou servindo a igreja de algumas tantas formas, na congregação, na pastoral, na missão e na Legião de Maria, como diretora espiritual, como assistente espiritual da Legião de Maria, no Senatus, São Paulo, né? É o estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é a área geográfica, vamos dizer, do Senatus. E aí vamos a Santa Maria, que vai participar conosco também da conversa, o nosso querido Gian Durigon. Me chamo Gian, eu tenho 24 anos, há 6 anos participo da Legião de Maria aqui em Santa Maria, na Paróquia das Dores, sou arquivista de formação e consigo conciliar até agora trabalho, estudo e a Legião de Maria. Hoje eu estou como presidente do Senatus do Rio Grande do Sul, coordenamos junto com outros 6 membros, né, da diretoria, todo o estado do Rio Grande do Sul, desde 2017. Então, hoje, nossos convidados, Frei Guilherme, de São Paulo, e Gian, de Santa Maria, e vou convidar o nosso produtor da nossa TV Cenáculo, o Evandro, que vai entrar lá de Torres diretamente para participar com a gente no bate-papo aí. A Legião de Maria, ela vai comemorar 100 anos, né, de fundação. E é muito interessante pensar nas razões, não só para a fundação da Legião, mas para o crescimento dela. Ela é filha e também mãe de uma grande mudança de visão pastoral, de visão eclesiástica, apostólica da Igreja, que está sintetizada um pouco em todo o movimento do Concílio Vaticano II, que é devolver aos leigos o que nunca deixou de ser missão deles, de vocês. Levar a igreja para o mundo, dialogar com a sociedade, dar testemunho, evangelizar. E muitas vezes essa missão, por diversas razões, acabou sendo retardada, vamos dizer, ou às vezes até impedida em algumas circunstâncias. E isso termina no início do século passado, ou pelo menos começa a terminar. E o concílio carimba esse rumo que a igreja decide, né? Então, quando o concílio acontece, a legião já existe. Isso é bonito pensar, né? Ela estava já nesse empurrão, nesse influxo da vida leiga, protagonista do anúncio do evangelho e do alcance das bases, o que hoje o Papa Francisco insiste em chamar de periferia existencial. A Legião tem, a meu modo de ver, essa como sua maior característica. Essa é a grande característica da Legião, estar presente lá na periferia existencial. Tem grupinhos da Legião, de 5, 6 pessoas, às vezes menos, em tudo quanto é lugar. São 27.900 membros ativos e 90.800 membros auxiliares. São 120 mil pessoas envolvidas com a Legião, estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São números impressionantes, mas impressionam mais ainda em pensar que são pessoas que estão nas comunidades ativamente. Não são enfeites, né? Ou gente curiosa, ou, enfim, só gente piedosa, de uma devoção. Não. São gente envolvida de alguma forma, né? Esses 20 e tantos mil membros ativos vão toda semana no grupo da Legião. E rezam e saem de lá para um trabalho, um testemunho vivo. Isso é uma coisa, a meu modo de ver,
E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o mapa da Legião no mundo, lá em Dublin, na Irlanda, onde está o coração, né, onde foi fundada a Legião, e onde continua sendo o que se chama de Concilium Legionis, que é, vamos dizer, a casa-mãe e a organização central, o Conselho Superior da Legião. E eles me mostraram lá o mapa da Legião no mundo. Tem Legião de Maria onde nem tem cristianismo direito. Tem Legião de Maria na China, no Vietnã, lugares em que, para ser cristão, é risco de morrer. Tanto que vinham os relatórios, né, que a Legião manda das suas atividades, e os relatórios da Legião desses lugares não podem nem ser publicados. Ficam só escondidos lá no interno da Legião, porque se forem publicados, os legionários correm risco. É algo impressionante de ver, né? A força da base, para mim, é um sinal muito interessante. Numa dessas bases que surgiu, que começou o movimento Caminhada e o movimento Escalada. No bairro da Vila Carrão, que está aqui na zona leste de São Paulo, nas mãos de um padre chamado Padre Damião, que tinha no coração, ele e outros padres com ele, Padre Eduardo, Padre Francisco Mascarenhas, a ideia da Legião de Maria, da sua expansão, quando ela estava já há 20 anos presente, mas começando a se desenvolver em São Paulo. E eles desenvolveram esse trabalho de caminhada e escalada para recrutar mais gente para a Legião de Maria. Parece que começou assim no ano de 71, lá no Comitium, que é um conjunto de grupos da Legião de Maria, Comitium Annunciata, que existe até hoje, é Cúria, mas que continua presente. E desenvolveram um sistema de encontros, e no final desses encontros, que eram resposta ao pedido do Concílio Vaticano II, de evangelização e formação de cristãos, encontros de formação cristã, e que no final desse encontro puxava a sardinha para a Legião e trazia gente para a Legião. E parece que muitos frutos surgiram. Um desses grupos, em 75, foi para ir para o Rio Grande do Sul fazer uma experiência dessas. E aí, então, o Espírito Santo deu outro rumo para essa iniciativa. E aí estão vocês para provar esse outro rumo. Esse é o pessoal de São Paulo que foi ao Rio Grande do Sul para levar para lá essa iniciativa, né, da Vila Carrão, do Comício Anunciata, Caminhada e Escalada, e que deu no que deu. Parabéns a todos por perseverarem e por darem moção ao Espírito Santo que agiu nesse grupo aí, e só foi para frente porque teve gente que se deixou mover pelo Espírito Santo, inspirar-se por Maria, e chegamos aqui hoje, uma live que une São Paulo e Rio Grande do Sul. A foto ela foi tirada aqui em Santa Maria, eu estou com uma outra original aqui, com a letra do Padre Francisco Mascarenhas. Uau. Ela é do 2º ou do 3º cenáculo, ano de 76. E nós temos aqui, então, o Padre Damião, um palotino aí de São Paulo, da província dos Palotinos, bem no canto direito, Irmã Ruth Maria, ao lado do padre. Isso aqui é na frente da Casa de Retiros de Santa Maria. Ali é o Santuário de Schanstatt, onde a Legião fazia os seus encontros, os cenáculos, retiros de formação. Aqui no Rio Grande do Sul, nós ganhamos um pouco da independência do Senato de São Paulo, fomos elevados à dignidade de senatos em 2014. É um senatus irmão, né? Pertencia a todo o sul do Brasil a São Paulo. Mas como a Legião foi crescendo, se desenvolvendo, os conselhos ganham uma dignidade maior e são elevados, né? Aqui no nosso senatus hoje, nós estamos em 14 das 18 dioceses do Rio Grande do Sul. Nós temos grandes conselhos na faixa litorânea, 2 em Porto Alegre, 1 na cidade de Rio Grande, e mais 23 conselhos menores, região do Planalto, região da Campanha, Fronteira, Centro e região norte do Rio Grande do Sul. Somos 23 conselhos no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Maria nós somos 16 grupos, com 2 conselhos, né? Aqui é o centro do Rio Grande do Sul.
cada um desses 23 conselhos tem muitos grupos. Em cada um deles são, sei lá quantos grupos, né? Esse número de 23 a gente multiplica por 10, praticamente. Dentro de grandes conselhos, tem conselhos menores, até tu chegar na base, que é o presídio, né? Então, nós temos conselhos com 16 aqui, como em Santa Maria, e 21, presídio afiliados. Então, é um número bem grande, né? Sou arquivista de formação e fiz um mestrado em Patrimônio Cultural sobre a Legião de Maria. Então, consegui linkar essas duas grandes coisas na minha vida, né? Então, uma que eu gosto e a outra que é a minha profissão. Só fala um pouquinho para a gente aí também desse local aí onde tu está, que hoje é a sede da Legião de Maria de Santa Maria. Bom, então nós estamos no Instituto Magnífica. Ele foi batizado à sugestão do nosso bispo diocesano, já falecido, Dom Ivo Lorscheiter, uma personalidade muito conhecida no Brasil, né? Um grande bispo, um grande pastor, e ele deu a sugestão do nome. A Legião, como aqui em Santa Maria, ele é o centro do Rio Grande do Sul, e como existiam cursos, como o Cenáculo, cursos da Legião, outros, a cada 2 meses, a Legião teve a necessidade de fazer uma sede. Então, hoje nós temos um complexo que é uma casa de retiros, que abriga 120 pessoas, com capela, refeitório e acomodação para os legionários, né? Então, nós estamos aqui no coração da casa, na sala de reuniões, onde o movimento da Legião acontece, né? A direção. A casa, inclusive, aí tem o acervo histórico do Padre Francisco Mascarenhas, né? Isso, nós temos um pequeno memorial do Padre Francisco, né? Alguns objetos pessoais contando a história, porque é impossível tu tirar o Padre Francisco, separar ele da Legião de Maria, é uma coisa que não tem como tu tirar. Ficou tão grudado, tão íntimo, que não tem como separar essas duas histórias, né? Então nós temos um pequeno memorial que abriga umas coisas do Padre Chico. Também o mausoléu dele, também, né? Ele está aí no... Exatamente, ele foi transladado há alguns anos, seus restos mortais, e repousa na nossa capela, né? A capela que ele nos deixou com herança, e tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora. Então, acho que melhor companhia ele não pode estar, seus restos mortais. E maravilha. E nós tivemos também essa oportunidade de conhecer esta casa de retiros e conhecer um pouco mais essa história lá em Santa Maria. Nós do movimento, então, Cenáculo de Maria, nós herdamos muita coisa desse DNA da Legião de Maria e devemos muito a ela. Nesse manual aqui, a gente vê aqui na página 61, né, o sacerdote e a legião. E aí falando que um dia o Papa Pio X, reunido com um grupo de cardeais, dizia-lhes, né, que coisa é mais necessária nos tempos presentes para a salvação da sociedade? Levantar escolas católicas? Respondeu um. Não, disse o Papa, né, então, São Pio X. Multiplicar as igrejas? Ponderou outro. E o Papa disse não. Intensificar o recrutamento sacerdotal, sugeriu um terceiro cardeal. E o Papa, São Pio X, disse não. O que é mais necessário é a existência em cada paróquia de um grupo de leigos, que sejam ao mesmo tempo virtuosos, instruídos, resolutos e verdadeiramente apostólicos. Esse DNA, eu acredito, e vemos que um bom senante engajado herdou esse DNA de um legionário engajado. E a Legião de Maria tem muito isso, e eu vejo isso no manual, também vejo nos livros que o Padre Francisco Mascarenhas escreveu, e ele realizou tantas obras para instruir os legionários, né, onde ele dizia que o legionário deve ter uma predileção pelos trabalhos mais difíceis, que o legionário deve ser o braço direito dos sacerdotes e religiosos. Eu poderia dizer muitas coisas, mas eu escolhi, aqui na minha cabeça, eu tenho escolhido 5 características que me fascinam nesse aspecto de associação leiga da Legião. 5 coisas. Primeira, na Legião, as pessoas rezam. Não é só para fazer alguma coisa que é importante se encontrar.
Não, é preciso se encontrar para rezar junto. Então, oração. A segunda característica, na legião se trabalha, se dá testemunho de fé cristã. Um trabalho apostólico que se faz a partir da identidade legionária, tanto que não é qualquer trabalho. Alguns trabalhos que o identificam como legionário. Terceira, o segredo legionário. O legionário tem que ficar meio invisível. Ele não pode aparecer, tem que ser secreto. E é muito sábio esse conselho e essa ordem do fundador. Frank Duff fundou a Legião e escreveu isso aí. Porque aí nos protege do nosso orgulho. Quarto, disciplina, perseverança. Olha, eu nunca vi nenhuma associação, e eu já conheço algumas, que leva tão a sério ata, relatório, arquivo. É uma coisa impressionante. Isso é muito sério e levado muito a sério. Isso simboliza uma atitude legionária, de disciplina. E a quinta coisa, característica para mim, em destaque da Legião, é uma associação de bases leigas. O fundador é leigo. Ela é composta em todo o seu governo por leigos. Ela é reconhecida na Igreja por Roma, é uma associação pontifícia leiga e não clerical. Isso é muito importante, vou repetir o que eu disse no início, porque ela corresponde à expectativa do Concílio Vaticano II de devolver aos leigos o que sempre foi dos leigos: protagonismo na missão. Protagonismo na missão. Exercício do papel de batizado na família, no trabalho, na comunidade, nas missões, no mundo da educação, da saúde, da política. Exercer o papel, a partir do seu batismo, como leigo. Isso transforma a Legião num instrumento poderosíssimo de implantação do Concílio Vaticano II no mundo. Como disse o Frei, a Legião ela é muito organizada. Então, como princípio, a gente tem que ver o modelo. Quais são os modelos da Legião de Maria? Ela se baseia em dois grandes modelos, né? O primeiro modelo é o modelo terreno da Legião Romana. Quem gosta da história sabe, pode pesquisar. A Legião Romana ela foi um grande exército e muito leal ao seu superior. Então, nós tiramos a lealdade e a organização da terra, mas a nossa obediência, o nosso serviço, a nossa lealdade se deve ao modelo celestial, que é Nossa Senhora. Trabalhos legionários, um dos mais comuns, catequese. Tu compartilhar aquilo que tu conhece, que tu vive, que tu estima. Quem ama, conhece e compartilha. Não guarda para si o tesouro. A gente viu hoje no Evangelho a parábola do semeador, né? Então, o legionário, ele tem também a missão de semear. Às vezes, a semente do legionário ela vai cair lá numa terra pedregosa. Não vai dar fruto nenhum, mas ele lançou aquela semente. E quem vai regar, vai cuidar da semente é a Nossa Senhora. Ela que vai preparar esse terreno, né? Um outro trabalho muito comum que a Legião faz é o apostolado da esperança. Os legionários vão rezar num velório, vão levar um pouquinho de conforto àquela família. A hora que a gente está muito fragilizado, a morte nos abala, mas a fé nos consola. Então, o legionário também tem que falar um pouquinho nessa hora. Não é o espírito da legião e, consequentemente, o espírito do legionário. O espírito da legião é o próprio espírito de Maria, de quem os legionários se esforçarão de modo particular para adquirir a profunda humildade e obediência perfeita, que é o nosso compromisso legionário. Ali também resume a espiritualidade do legionário de Maria. Tem um trechinho lá no final da página 89 que diz que o meu coração e o teu, Maria, sejam um só coração. Mas ela não fica só no âmbito do espírito, ela fica no âmbito prático também. O legionário ele tem que sair em missão. A igreja em saída, o padre nos pede, desde 1921, desde o primeiro trabalho dos legionários, que foi a visitação dos cancerosos no hospital de Dublin,
onde os vicentinos, que são como os pais da legião, nossa fundadora da Conferência Vicentina, eles forneciam o sustento material, uma falta espiritual. Então, a legião ela é fundada para suprir essa necessidade. Frank Duff é o nome do fundador, é um irlandês. Ele vive num momento do país de profunda reconstrução de muitas coisas. Ele não teve uma pandemia como a nossa, mas teve uma devastação muito semelhante à que nós enfrentamos, econômica, pessoal, individual, por guerra externa e interna. Então, era um país que sofria grandes problemas de estruturação, de exclusão social e de miséria. E a Legião surge nesse contexto e Frank Duff quer fazer mais. E eu diria, arriscando uma interpretação, depois do que eu vi lá na casa do fundador, no ambiente lá que eu estive, nas coisas que eu li, e nas coisas que estão sendo lidas agora no seu processo, né, que segue o processo rumo à canonização do Frank Duff, que o que ele quis dar a mais é o contexto dessa ajuda, seja dos vicentinos ou de outros. Isso tem que ter uma razão de ser, tem que ter chão, para não ser só assistencialismo. Tem que haver uma razão, e essa razão é da igreja, é da evangelização. Ele fez parte do Concílio Vaticano II, ele fez parte de uma das tantas comissões de leigos que participaram fisicamente. Dizem as fofocas eclesiásticas que numa das aulas do Vaticano, das sessões do Vaticano, ao chegar, ele já era conhecido, a Legião, como eu disse, já existia quando o concílio estava acontecendo, nos anos 60, foi aplaudido pelos padres conciliares, porque ele correspondia, eu insisto nisso, eu acho que a Legião correspondia à emergência de achar esse chão nas bases para que a igreja exercesse a sua missão, né? Então, é bonito perceber isso nesse fundador. Falar do fundador é uma ideia muito grande, porque tu te encanta com a vida dele. O Frei comentou um episódio, uma passagem dele, né? E nos dados biográficos dele, um título chama a atenção quando se refere ao Vaticano II. Ele foi chamado o Grande Ausente. Ele foi convidado depois de algumas sessões do início do Vaticano II, e os senhores bispos, cardeais, na presença do Santo Padre, aplaudiram esse homem de pé, um homem que tentava se esconder. Ele tentava imitar Nossa Senhora. Não precisa do aplauso, mas não se escapou. Então foi um presentinho de Deus ali, né? Isso, aproveita e explica um pouco essa hierarquia meio romana, aí são os nomes que o nosso povo talvez tenha um pouco de dificuldade de ter, mas podia explicar um pouco como é que é essa hierarquia aí, são os nomes bem interessantes. Ele se aproveitou do desenho hierárquico que a legião romana, que o exército, por assim dizer, romano tinha. Ele apenas aproveitou as palavras e o sentido delas para aplicar um conceito espiritual. Então, o presidium é uma palavra latina que significa é uma preposição que significa na frente. Presidium vem de sedere, de sentar, ficar, estabelecer. Então, presidium é aquilo que está na frente. No exército, o front. Né? É aquela turma da frente que vai para a primeira pancada, para enfrentar a dureza da guerra. Esse é o presidium da legião, que está lá na paróquia, na comunidade, na capela, no colégio, no hospital, está lá nas bases, 5, 6, 10 pessoas, um grupinho pequeno que está reunido, fazendo a legião acontecer lá na base. E depois esses presidia, e aí eles usam o latim, usam o plural, conservaram o plural em latim, presidium, singular, presidia, plural. Esses presídias se organizam em sessões, em organismos maiores, são os conselhos,
os conselhos. Cúria, comitium, né, que são os conselhos. E senatus, que é o conselho maior dessa organização da Legião. Agradeço em nome dos senatos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho de vocês. E estamos aí para o que der e vier. Agradeço muito ao Cenáculo de Maria pelo convite, a vocês, Evandro, Fernando, pela iniciativa. Os projetos e os planos que vocês têm aconteçam surpreendentemente melhor do que vocês esperam. Que Deus os fortaleça nesse caminho. Convido a todos, então, a rezarmos juntos, confiando na intercessão de Maria, uma bela oração que está dentre as orações que o legionário reza diariamente, uma das orações mais bonitas que eu já conheci até hoje, de inspiração mariana, e que certamente cabe na voz e no coração também de todos os que fazem parte do Cenáculo de Maria. Concedei-nos, Senhor, a nós, que militamos sob o estandarte da Virgem, aquela plenitude de fé em vós e de confiança em Maria, que nos assegurem a conquista do mundo. Dai-nos uma fé viva, animada pela caridade, que nos leve a praticar as nossas ações unicamente por amor de vós, e a ver-vos e a servir-vos sempre no nosso próximo. Uma fé firme e inabalável como a rocha, que nos conserve calmos e resolutos no meio das cruzes, trabalhos e decepções da vida. Uma fé corajosa que nos anime a empreender e prosseguir sem hesitação grandes coisas, por Deus e pela salvação do próximo. Uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião e do nosso cenáculo, que nos guie avante unidos para acender em todos a chama do amor divino, iluminar os que estão nas trevas e sombras da morte, animar os indecisos, restituir a vida aos mortos no pecado e nos dirija os passos no caminho da paz. De forma que, terminada a batalha da vida, a nossa legião, o nosso cenáculo, possa reunir-se sem uma só perda, no reino do vosso amor e glória. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.